E aí, seus perdedores, mais um programa aí nesse pequeno canal, né? Vamos começar hoje aí, estamos com um novo membro aí, o Felipe. Hoje nós vamos falar das vivências, desafios aí para as pessoas trans na sociedade atual, né? E antes de começar, pedir aí para você, né, tornar membro, que tá difícil, não tem ninguém quase. Considerado aí o melhor e pior canal do YouTube, né, pelo Data Júlio, sendo entrevistado uma única pessoa, que no caso fui eu, né? Enfim, o objetivo do projeto é o fracasso, eu acho. Estamos quase chegando perto, né? Estamos no rumo certo. Estamos no rumo certo. E aproveitando essa nave maluca que nós montamos aí, os perdedores, aí temos esse novo navegante aí, que é o Felipe, né? Seria começar com ele se apresentando primeiro. Perfeito. Bom, Felipe Jesus, atualmente 38 anos, professor do estado aqui de São Paulo, a pessoa trans, desde os 28 nesse processo de autoafirmação, e para completar um pouco mais a loucura, atualmente, babalorixá, do candomblé, de raisqueto, e bora, vamos ver quantas mais loucuras aguardam aí para compor. E é isso aí, do nosso lado, no nosso canto esquerdo, ou esquerdo não, direito no meu caso, sei lá, enfim, no canto, tá lá o Saldanha, nosso colega desde o início, se apresente aí, Saldanha. Aqui só tem lado esquerdo, né? Desce esquerdo, tá, o Saldanha. É que na verdade dá a volta, né? Não é para o direito. É o professor da rede municipal, leciona aí há 14 anos na rede pública, e como, parafraseando aí o João Gordo, né? Um FDP em desconstrução e um ser humano em construção, né? Esse papo hoje para nós é muito válido nesse processo de desconstruir aquilo que foi construído de forma errada, né? Formar aquilo que foi deformado, né? Eu acho que ao longo da vida o homem cisgênero, hétero, branco, ele sofre um processo de deformação a partir dos seus privilégios, a partir da sua posição, né? E o desafio como ser humano é desconstruir isso, é estar disposto a assumir o que não deseja mais ser, né? Eu acho que hoje é uma oportunidade muito rica para a gente colocar aí mais alguns tijolinhos aí, ou derrubar mais alguns tijolos, né, dessa desconstrução. É isso. Isso aí, eu esqueci de apresentar, sou o Júlio, né? Professor daí já fui da rede pública, trabalhei em vários lugares aí também, mas não vale a pena no caso, já citei outros vídeos. Também sou um babaca da sociedade, desde que saí da barriga da minha mãe, né? Porque ela me ensinou a ser assim. E na luta é para tentar ser menos babaca possível, tá difícil, né? Que nessa sociedade, enfim, também como o Manuel falou, tentando desconstruir, né? Para tentar construir algo no lugar que é um pouco difícil aí. E estamos com o Felipe aí para ajudar a gente nessa empreitada, né? Certo? E antes de começar, a gente vai pedir uma ajuda aí para nós, né? No canal aí para a gente investir em equipamento, né? Como diria nossos amigos lá começo dos anos 90, lá nos autônomos que mediam ônibus, né? A gente podia estar roubando, podia estar matando, mas ao invés de estar pedindo uma ajuda aqui, né? Dá uma apoiadinha no canal aí para ajudar a equipar o equipamento, tá difícil, né? E nós também estamos agora o canalzinho no Zap aí, tem o link do canal no Zap aí. Temos aí, tá bombando, temos 4 pessoas. E o objetivo é chegar a 8 até 2030. É o nosso objetivo. A gente pensa grande, né? Metas reais. Lógico. A gente é uma opção ambiciosa, porque nós somos empreendedores, né? Então, empreendedores do ramo das ciências humanas, né? Enfim, então, nosso meu objetivo é mudar a sociedade. A gente vai morrer, mas tudo bem, sem conseguir. Mas, enfim, indo para o tema hoje aí, como falamos, vivência e desafio para as pessoas trans na sociedade atual, né? Enfim, alguém gostaria de começar? Aí, Felipe, você já gostaria de começar a dar uma palavra, falar como é que é essa experiência, como é que é viver nesse mundo? Contar um pouco como foi para você esse processo, né? Desde o início, como é que foi? Quer começar de algum ponto? Perfeito. Ser uma pessoa trans no Brasil, ela exige de você uma força, uma persistência absurda, né? Que você viver
no país que mais mata pessoas trans e, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia trans, essa dicotomia já é, assim, já te deixa muito abalado. Eu costumo dizer que eu estou 3 anos já acima da média. Hoje, a média de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos, eu estou com 38. Então, isso para mim já é uma vitória, sair de casa e voltar vivo. Esse processo, na verdade, cheguei a comentar com o Júlio, vem de inúmeras coisas. Eu performei durante muito tempo uma conduta dita feminina. Eu fui ensinado a ser uma boa dona de casa, a ter bons modos, a ser uma pessoa comportada, usar maquiagem, enfim, toda uma coisa que me consumia internamente. Eu realizava essas coisas, muitas vezes para não ter um desgaste dentro da família, dentro das minhas relações, até, mas me incomodava profundamente. Eu começo a desvincular um pouco disso quando eu aceito para mim, e, tipo, tomei a atitude de encarar o mundo, assumindo que eu gostava de mulheres, assumindo para mim, na verdade, não para os outros, mas assumindo para mim. Porque eu venho de uma família que tinha um cunho extremamente preconceituoso e religioso, e várias coisas foram utilizadas aí nos discursos para que me prendesse nessa forma, nesse molde. E aí, aos 15, 16, quando eu falo, não dá para ficar vivendo essa depressão e negar que eu gosto de mulheres. Então, eu costumo dizer que eu saí do armário 2 vezes, né? Uma aos 15 e depois aos 28, quando eu entendo que, mesmo sendo uma pessoa abertamente assumida na sociedade que gostava de mulheres e que tinha já ali visualmente uma performance masculina, aquilo só não me satisfazia. Faltava alguma coisa. E quando eu me entendo como pessoa trans, isso não dá para explicar, mas quem passa pelo processo é libertador. Mas, tipo, eu me senti liberto. Só assim, ok, isso agora me cabe. Isso é o Felipe. Isso me serve. Então, o processo começou assim. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Todas. Um amigo nosso, que ele é gay e tal, né? Assim, falou, não citar nomes, né? Porque não vou expor ele, que vai que depois ele acha ruim, né? Tivemos um caso aí no outro cara que tinha lá, né? Enfim, de expor pessoas, nos vídeos que a gente fez antigo, então eu não vou citar o nome dele, mas lembro numa conversa, ele falou que desde sempre, assim, que ele se sentia por gente, ele sabia que tinha algo diferente com ele. Aí ele falou que ia sair com a mãe dele, aí ele olhava uns manequins, assim, ele passava a mão, aí ele ficava olhando, mas ele não sabia direito o que era. Mas ele sempre soube, desde sempre que ele era, né? Até quando ele fez 18, o pai dele, todo machão, né? Levou ele no bordel, sei lá, como as pessoas vão chamar, aí dependendo que estiver assistindo, não sei como é que chama, né? Como que ele deve chamar. Hoje a pessoa chama de job, né? Tem essa. Cada um, enfim. A pessoa chama de puteiro, sei lá. Tinha até a música do Raimundos, mas enfim. Aí pagou 2 meninas para ele foi pro quarto com elas, não rolou nada. Aí ele até falou que as meninas falaram, fala pro seu pai que rolou, só para ele poder pagar, né, para nós, né. Aí ele falou que rolou, o pai dele tava com os amigos dele lá, falando filho é garanhão, tá, não sei o quê. Mas ele até falou que, enfim, foi com um parente, né, que foi a primeira vez dele, esse parente dele até casou, depois com uma mulher, falou que se apaixonou apaixonado pela pessoa e tudo mais, enfim, desde sempre. No seu caso, foi a mesma coisa, assim, desde sempre você... Não estou falando no caso de ser trans, assim, né? Saber que você se viu, né? Mas no caso, assim, de saber gostar de uma pessoa, de uma mulher, no caso. Você percebeu que tinha algo, assim, sei lá, no caso dele. No caso dele, ele falou assim, sabia realmente que não é que eu era, mas que eu gostava de homens, né? Não era de que nem eles queriam. E eu tinha os jeitos, né? Coisa de menina, era tudo voltado para menina.
Ele não é trans, né? Assim, mas ele falou que era tudo voltava para as vontades dele, as brincadeiras, tudo. Era assim. O seu caso era a mesma coisa? Ou... Então, eu acredito que muito desse processo de reconhecimento, ele demorou para chegar para mim pela supressão da minha própria família. Hoje, eu resgatando algumas coisas, eu consigo ver que desde criança existiu uma diferença absurda. Eu tenho uma irmã que é 1 ano mais nova do que eu. E assim, nós sempre ganhávamos ali muitos brinquedos, coisas, né? Meu pai era vulgo executivo de fronteira, mais conhecido como muambeiro do Paraguai. Uhum. E aí ele trazia inúmeros brinquedos pra gente, e não adiantava, eu ganhava bonecas, eu ganhava casinha, essas coisas, não me interessava. Eu gostava dos carrinhos, eu gostava da bola, das arminhas, dos jogos, de todas as coisas que eram contrárias à figura que era imposta ali. Mas, inevitavelmente, eu acabava ganhando boneca, casinha, maquiagem, essas coisas. Então, hoje, eu resgatando isso, eu percebo que sempre houve algo diferente. Mas, ao longo do tempo, eu fui tentando me enquadrar, porque isso gerava um menor desgaste, principalmente dentro do núcleo familiar. Entendi. Eu perguntei se não foi caçar o caso dessa pessoa. Tinha um caso na rua também que foi a mesma coisa. Até a mãe dele não deixava ele brincar com as meninas que tinham medo, né? Da visão dela, né? Pessoal, né? Mente fechada, evangélica. O caso desse colega nosso também, a família dele era a mesma coisa, né? Enfim. E esse colega nosso também, mesma coisa, né? Aqui da rua. Até foi morar na França, casou com um homem lá e tudo mais. A família tinha a mesma coisa. Não vai brincar com menina, quando ele brincando com menina, não, porque senão ele vai virar gay, que não sei o quê. E a gente percebia nele, estava evidente, dava para saber, né? Que não só estava evidente, a família não queria, a família evangélica também, enfim. E a gente percebe isso, a gente como professor, quando a gente olha para a criança, a gente fala, isso daí, né? A família aí tá, coitado, né? A gente fala assim, coitado dessa criança aí, né? Porque a família tá tratando de um jeito, você não quer também assim. Por isso que eu perguntei, né? Questão do sofrimento. Teve o caso da Laerte também, né? Que rolou uma polêmica e tudo mais, né? Teve um caso também. Inclusive, pessoalmente, ela é maravilhosa. Beijo, Laerte. Porque a gente se encontrou algumas vezes, assim, de rua e tal. Gente, é uma pessoa absurdamente maravilhosa. Sabe onde que eu vi a Laerte, principalmente? Rio de Janeiro, 2013. Eu mesmo escrevi uns políticos uma coisa dessa. Estava ela e o João Willis na central ali do Rio de Janeiro. Estavam sentados numa mesa, os dois. Estavam com os assessores assim. Dia do lá pro Rock in Rio 2013, né? A gente estava no centro lá do Rio, à noite, umas 8 horas. Estavam os dois sentados ouvindo o que a população estava falando. A pessoa pegava o microfone e ia falando, eles iam anotando assim, ó. Deram o microfone para o pessoal falar. Achei muito interessante. Aí estava o João Willis no meio, a Laerte estava do lado, né? Na época acho que nem era a Laerte, que era só a Laerte, não lembro agora. Aí tinha várias pessoas que eu fiquei olhando e falei, foi a primeira vez que eu vi algo sobre isso na vida, né? Assim, geralmente esse pessoal só aparece na época de eleição, né? Eu achei muito interessante. Mas o caso da Laerte achei um caso curioso, porque já era adulto, né? Já era, enfim, levou um certo tempo, né? Aí eu já não entendi o caso dela ali, não sei porque eu não acompanhei a história, né? Mas eu vi um caso do pastor anglicano, em inglês, né? Ele falou que, devido à religião e tudo mais, ela se assumir aos 86 anos, né? Se assumir não é ruim dizer, né? Mas você estava falando realmente que ele né? Assim, para a sociedade, para a família. E a gente fala assim, para assumir não é uma palavra legal, acho que tem que mudar isso. Mas aqui não é visto que linguagem melhorar isso. Mas, enfim, mas vai falar que ele né, realmente só aos 86 anos. Como ele cresceu, foi pastor, tem essa religião, só aos 86. Mas ele falou, desde sempre, sabia. Desde sempre. E eu tive muitos casos, né? Até o Emanuel foi evangélico durante anos, né? Mas até contou uma história bem triste de um colega dele. Eu tive muitos casos dentro disso, né? De pastores que tem relação com padres também da religião, né? Que tem relação com pedofilia, no caso de outro tipo de violência, né? Dessa magnitude aí, sendo que as pessoas não. A gente teve até um caso curioso, uma polêmica, né? É um vídeo dos pastores, o irmão lá, né? No Acre, não lembro agora.
Roraima, não lembro. Um lugar assim. Que aí publicaram o vídeo deles, eles tendo relação, mas não foi uma questão de violência, né? Consensual. A gente vê isso bem gritante, né? É triste se ver isso daí. Eu vi um presenciar uma vez também no ônibus, o cara estava conversando com uma senhora sobre isso, já tem uns 30 anos. E ele falou que desde criança ele se vestia como mulher e tudo mais, a família não aceitava. E a mulher também era evangélica. E ela falou, não, você tem que se assumir, Deus não quer isso com você, Jesus também não. Falou, não, mas eu cresci num ambiente assim, e eu sempre gostei de carnaval também, sou da Bahia, e ele falou que não pode, porque é coisa do diabo, e tá na Bíblia dizendo que a feminada não vai entrar no céu, tudo mais, não sei o quê. E você via que ele queria, mas ele não podia, porque a religião, né, moldou, né, na cabeça dele para isso. Nesse caso, você acha que um dos maiores malefícios aí é a religião? Eu acho que é multifatorial. É multifatorial, é lógico que a religião tem um peso, mas só para quem segue. Então não adianta eu colocar aqui, por exemplo, a religião evangélica me influenciou alguma coisa, porque não era a minha vivência, mas para quem tem a família nesse cunho e tal, ela vai pesar mais. Mas é todo um exterior, porque mesmo que a família, que tem aquela vivência, a gente está falando aqui de pessoas evangélicas, porque em geral são as notícias que chegam, né, mais extremistas. Mas pessoas que são, se a gente pegar Norte e Nordeste, famílias que são extremamente católicas, de qualquer cunho cristão, mesmo dentro do próprio candomblé, gente, não é fácil ser uma pessoa trans. Eu, sendo um babalu de chá trans, também sofro preconceito dentro da própria religião. Então, assim, a religião tem um fator importante, não dá para tirar esse peso da religião, mas existem outras microviolências na sua própria existência, só o fato de você existir, que acabam sendo, às vezes, muito mais poderosas em te deixar confuso, em te deixar amedrontado em ser, em se defender, em se posicionar. Olha, sou uma pessoa trans. Olha, sou uma pessoa LGBTQIAPN+. Existem o núcleo familiar. Independente dele ter uma relação com a religião, você tem ali a questão do aceite. Então, às vezes é com o pai, às vezes com a mãe, que você se importa mais, às vezes com seus avós. O quanto da criação heteronormativa, cisnormativa, ela acaba te influenciando. Para mim foi muito forte, muito mais do que a religião na época. A questão de espaços públicos. Quem é aqui de São Paulo, e geralmente os 30 mais vão recordar essa história, que é uma história que repercute muito, de um casal homossexual que foi agredido com lâmpadas na Avenida Paulista. Então isso ficou marcado para todos. E você ainda adolescente, tentando se descobrir, tentando se impor na sociedade, mesmo você sendo branco, hétero, cristão, cisgênero, você já está buscando um espaço. Aí você vai trazer mais uma coisa que não é um aceite, isso é complicadíssimo. Nós que somos professores, eu, principalmente, quando eu entro numa escola, que eu me posiciono, os alunos me procuram muito, porque você é um representante daquilo. É como se eles encontrassem ali um apoio, uma proteção. Então a gente tem locais que não são seguros pra gente, de qualquer forma, lugares com muita multidão, andar à noite na rua, banheiros públicos são um temor para uma pessoa trans, independente se um homem é uma mulher ou não binário, no gênero fluido que seja. É um ambiente que é extremamente preocupante. Eu mesmo cheguei inúmeras vezes a sair de casa. Para quem não sabe, inclusive tá cortando aqui, mas eu sou uma pessoa que não tem nenhuma operação ainda. Então, existem características secundárias de gênero lidas por outras pessoas, como as mamas,
que causam um conflito imenso na hora das pessoas aceitarem o simples uso do banheiro, de um sanitário fora de casa. Eu já saí ficar o dia todo fora de casa, não ir ao banheiro, chegar a passar mal para não entrar no banheiro com medo. Então, todas essas questões, não só a religião, vai te levar a ficar mais apreensivo. E outras estruturas de poder. Então, uma das estruturas de poder que a gente tem é o seu conhecimento, é o ensino. Eu costumo dizer para as pessoas que a minha transição ela foi menos pior, porque na época que eu transicionei, eu já estava formado, eu já tinha uma profissão, eu já era um funcionário público, então tem todo um aporte que me deixa mais tranquilo para, vamos colocar bem entre aspas, aquela questão de assumir para a sociedade. Então, quando você vê uma pessoa com 80 e poucos anos se assumindo, com 50 a mais, é totalmente compreensível, porque foram criados em moldes muito mais rígidos do que a gente tem agora. E hoje, com toda essa difusão da informação, é muito mais, não diria acolhedor, mas é um facilitador para você conseguir vivenciar quem você é. Sim, eu falei da religião pelo seguinte, lembra que a gente estava conversando sobre os gregos nos bastidores, né? Sim. Que questão eles terem relação com homens, com aprendizado e tudo mais. Mas eu ouvi, referente a algumas etnias indígenas no Brasil, que elas aceitavam muito bem, né, pessoas, né? Tinha até uma atual no Brasil, não vou lembrar qual que é o nome, que a representante delas é uma trans, né? Ela herdou do pai, né? E ela é uma trans. Eles até falavam quando a pessoa era gay, que seja, né? Eles falavam que elas tinham duas almas, né? Uma feminina e uma masculina. Para eles era super bem aceito. Só que aí chegou o europeu, né, com a invasão dele, trazendo a cultura dele católica totalmente preconceituosa e esbarra nisso e põe. E querendo na nossa sociedade, querendo ou não, você tem uma religião, no caso do ateu e tudo mais, sabe que a gente tem influência da sociedade, não é só os feriados, é tudo. São as leis, são a cultura, o modo de pensar, os preconceitos, a questão da culpa, como a culpa é mesmo uma questão bem católica, né? A questão da culpa, do pecado. Então, vira e mexe, eles falam assim, pô, tô com um pensamento esquisito, será que você começa a se sentir culpado por sentir aquilo, você não sabe de onde que vem, enfim. Então, por isso que eu falei um pouco da religião, que querendo ou não tem como falar que nós não somos influenciados pela religião, que nós somos, né? Mesmo você tendo uma religião, não. Beleza, eu quis ter um lar que não tinha religião, mas você foi influenciado de alguma forma. Tem como. A sociedade, as leis e tudo mais, você é influenciado. Não seria bom se a gente não tivesse uma religião vigente, mas tem. Infelizmente. Né? Ainda pegando esse gancho de religiosidade, né? Como o Júlio mencionou, uma fala atrás, eu tive uma formação cristã, fui evangélico durante muitos anos, né? Hoje estou liberto disso, mas brincadeiras à parte, vi muita coisa nesse sentido, né? De uma violência contra o corpo, né, das pessoas, contra o que as pessoas desejam ou como as pessoas se reconhecem, né? Algumas vertentes cristãs, né? Claro que há as exceções, elas vão passar como rolo compressor por cima disso, né? Até acompanhei um caso muito triste de um grande amigo meu que infelizmente atentou contra a própria vida, né? Hoje não está mais entre nós, justamente pela pressão do meio religioso e tal, né? E, assim, hoje não tenho mais nenhuma religião, né? Me coloco aí como agnóstico, né? E eu queria perguntar para você entender como que é a relação da religiosidade de matriz africana com essas questões, né? Com essa questão de gênero, essa questão da sexualidade. Como que porque assim, a gente tem na religiosidade cristã a lógica do pecado, né, da recompensa, do pós-vida, da punição, do castigo, né, aquela dualidade maniqueísta entre bem e mal, né. E uma religiosidade onde isso não está posto dessa forma, como que isso é tratado? Então a gente tem que entender duas coisas. Aqui no Brasil, a gente tem os cultos de matriz africana, mas todos, sem exceção, eles acabam
sofrendo uma intervenção eurocêntrica quando chegam aqui, ou quando são desenvolvidos a partir disso. Muitas religiões evoluem. Em alguns lugares, parece que o candomblé não quer evoluir. Falando do candomblé, que é de onde eu pertenço, tá? Já fui da Umbanda, já fui de outros locais, mas assim, vamos tentar dividir. Quando a gente fala de Umbanda, a gente tem um vínculo muito forte com a religião cristã. Muitas coisas elas se fundiram em algum momento. Então, ela também carrega a questão da culpa, de atribuir a você as coisas que não dão certo, ou por falta de fé, por posicionamento, por gostos, por inúmeras coisas. Apesar de ser uma religião, tanto o candomblé quanto o candomblé, né, serem religiões que acolhem as pessoas, em geral, LGBT, quando a gente vai falar de questões de gênero, especificamente, a gente tem ali uma briga grande. Algumas pessoas querem defender uma pureza no candomblé, e tal qual ele foi criado e tal. Esquece. Atravessou o oceano, chegou aqui, tudo mudou. O candomblé que a gente tem aqui não é o mesmo que a gente tem na África, não é o mesmo que era cultuado há milhares de anos atrás. Então você já tem uma diferença. E aí você não quer evoluir com isso, aí desculpa, não dá para aceitar esse tipo de preconceito. Dentro do candomblé a gente tem um termo chamado contra-axé. O que é o contra-axé? É como se fosse, dentro das religiões cristãs, você falar que aquilo é impuro, que aquilo não é digno, que aquilo não pertence ao sagrado. Então é chamado de contra-axé. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui chamado de contra-axé. Em outra ponta, você tem, sim, inúmeros zeladores, líderes espirituais, que já têm uma outra visão, que a espiritualidade, que o gênero, que outras coisas, ela literalmente está na sua cabeça, que é o mais sagrado para a gente, a nossa ori, a nossa cabeça. Então, quando uma mulher vai lá e manifesta na incorporação, no transe, uma entidade feminina, como muitos conhecem, por exemplo, Pombogira, aceitável. Ela vai e manifesta Exu, que é uma manifestação masculina, tranquilo também. Quando é um homem, quando ele manifesta Pombogira, muita gente já tem esse preconceito, que não faz sentido nenhum, porque você está trabalhando com inúmeras coisas ali. E aí, eu tenho para mim uma filosofia que é a seguinte: se o orixá, que me conhece, que me escolheu, que me aceitou, continua se manifestando na minha cabeça, no meu corpo, ainda me trazendo o transe, me trazendo prosperidade e tantas outras coisas, quem são os homens para dizer que eu sou contra-axé? Então, dentro da própria religião, você tem muita gente que vai causar polêmicas. Recentemente, a gente tem a figura da Mãe Yara de Oxum. Gostaria, inclusive, depois vou mandar esse vídeo para ela. Mãe Yara de Oxum, ela não é aqui de São Paulo. Ela ficou famosa aí na internet, com seus conhecimentos, com seus ensinamentos. E o mais recente vídeo dela é um pessoal acabando com ela, porque ela tá lá acolhendo uma filha dela que é uma mulher trans. Então, dentro da própria religião, a gente sofre muito também. Não é essa mil maravilhas que alguns podem descrever. Eu, por ser trans, quando eu fui tomar os meus direitos como babalorixá, muita gente acabou com meu pai de santo. Eu fui chamado de aberração, eu fui chamado de inúmeras coisas inomináveis, assim, que eu não poderia estar no axé. Então, todo esse preconceito, ele acaba se reproduzindo dentro da religião também. Assim como você vai pegar
pessoas da própria matriz cristã que são completamente diferentes. A minha esposa, ela é adventista do 7º dia. Ela é casada com Babalorixá, e eu vou te contar que é a pessoa que mais me apoia na religião. Então não dá para eu falar que toda pessoa é assim. Ela briga com a igreja inteira se ela precisar, se alguém não me trata bem. Então, eu acho que independente da religião isso vai acontecer, mas dentro da matriz africana a gente tem essa divergência enorme, e eu acredito que piora porque nós não temos uma organização litúrgica e literária como é o cristão. A gente não tem uma Bíblia. A gente não tem um escrito que vai colocar uma diretriz. O tanto que foi perdido e o tanto que foi fundido ao longo desse tempo gera uma coisa muito assim. Eu acho que é um achismo. Muito zelador de santo vem falar comigo com base de achismo. Ah, mas eu acho que. Achou, para mim, já perdeu a razão. Então. Entendi. É que a tendência de quem está de fora é romantizar, né? A gente tem aquela visão romântica, né? Que existe uma lógica totalmente diferente, antagônica àquilo que a gente conheceu, né? Mas é interessante ver o quanto que esses preconceitos e essa padronização, né? Essa heteronormatividade, ela está intrínseca em tudo, né? E até na formação de outras propostas de religiosidade, né? E pegando o gancho dessa pergunta, uma coisa que eu também queria perguntar, não sei se é tranquilo para você dizer, se não pode, também gente, manda pau na pergunta, estou acostumado. Eu acredito que combater o preconceito parte da educação. Se vocês não perguntam para eu poder explanar, vai continuar sem saber. É que a nossa pergunta, a gente está trazendo muita coisa também do senso comum, né? Não que a gente não tenha essas perguntas. Pode trazer. Não seja, nossa, meu português está ótimo. Não seja também, como eu falei, preconceituoso, né? Como eu falei. Até isso que a gente tem que pensar em maneira. Porque, que nem algumas palavras que nós usávamos que hoje em dia não podem ser mais usadas, né? Então, enfim. Mas desculpa, mano, te cortar. Não, então, o que eu queria perguntar era essa questão de violência. É claro que seria muita inocência da gente perguntar se você sente, se você já sofreu preconceito, porque, né, como a coisa está posta na nossa sociedade, o preconceito é uma constante, né? Mas se você poderia trazer para nós como que assim, se você já sofreu alguma situação de violência extrema, até física, verbal, se isso é constante, ou se nesse momento que a gente vive as pessoas têm mais medo de manifestar isso, se manifesta de formas mais sutis, se você pode falar um pouco para a gente disso. Claro. Você viver numa sociedade, como eu disse, já todo aquela preparação, né, a gente vem de uma criação eurocêntrica, a gente tem ali valores muito postos para permear essa violência. E, infelizmente, a internet tem muita coisa boa, mas ela deu voz a muitos imbecis. Então, a gente perde um pouquinho ali de credibilidade. E aí, junto com isso, as pessoas se acham no direito de cometer todo e qualquer tipo de violência. Então, pela internet, gente, já perdi as contas. Assim, não dá para mensurar o tipo de violência, de ameaças, xingamentos, de tudo um pouco. Saindo da rede social, a gente vai, por exemplo, meio profissional mesmo. Eu trabalhei em escola particular. Eu sofri uma violência velada, a ponto de eu não poder dar reunião para os pais dos alunos, porque na escola particular eu não era uma figura interessante para estar ali com a comunidade. Bate-boca, inúmeros, assim, a gente pode... Acho que uma das mais intensas, uma vez eu vindo da parada gay, inclusive, parei em uma estação do metrô para usar o banheiro. E eu estava acompanhado, inclusive, com um amigo meu.
E aí, quando eu fui lavar a mão, ele simplesmente começou, vambora, e eu sem entender. E aí, quando eu tava saindo, eu me toquei, que, tipo, o rapaz que era responsável ali pela organização, pela limpeza do banheiro, questionando do porquê que eu estava ali sabe, proferindo inúmeras palavras que não cabiam. Assim como na rua, no ônibus, das pessoas, que é isso? Que nunca vi termos como sapatona, caminhoneira, mulher macho, enfim, ameaças do tipo, eu vou te pegar para você aprender a ser mulher, até a própria violência física. Infelizmente, o ex da minha esposa chegou a vias de fato, porque eu estava sentado na calçada dele. Eu fui deixar um dos meus enteados lá, sentei na calçada para pedir um Uber e ele saiu do prédio, me socou. Eu nunca tinha tomado um soco na vida, perdi completamente a noção de onde eu estava, o que estava acontecendo. Ainda em época de pandemia, então a gente estava de máscara. E ele fez isso e voltou para dentro do prédio, dada a coragem do cidadão. E aí, quando eu retiro a máscara, a primeira coisa que eu vou procurar é se eu tinha dente ainda, porque escorria sangue. Foi uma coisa, assim, para mim foi muito impactante. E quando você vai atrás de cumprir a lei, de chamar ali uma viatura, de abrir um processo, tudo, nem isso te dão... eles não te dão crédito. Então, a sociedade passa o pano para esse tipo de violência. É muito complicado porque quando uma pessoa trans, vou reclamar para um policial, geralmente é um homem branco, que tem ali uma filosofia de uma instituição que a gente, né, como é que eu posso dizer, não é ideal, né, para não falar outra coisa, você é piada. Então, a violência, ela permeia todos os dias. Você viver numa sociedade que quer te ver morto, que não quer que você exista, que não quer que você tenha voz, que faz de tudo para te calar, que faz de tudo para ocultar a sua existência de alguma forma. Então, você tem ali, como eu disse, a expectativa de 35 anos. Gente, me remete a uma expectativa de vida. O Júlio me corrija aí se eu estiver errado, mas sei lá, um negócio meio medieval. As pessoas chegarem aos 30 e poucos anos, nossa, que maravilha. Então, toda vez que eu saio de casa, por sair de casa, eu não sei se eu volto, porque pode ter um doido qualquer que vai olhar para mim e falar, você não devia existir. Então, a violência, ela é muito grande. E aproveitando o gancho que a gente estava falando, voltando a falar de religião, você falou que não é só dentro da religião que tem esse preconceito, ela entra para dentro dela, né? Na minha opinião, ainda acho que um dos principais culpados é ela. Depois, lógico, o capitalismo, né? O marxista em si, é isso. Mas, enfim, de onde vem esse tipo de preconceito, né? De violência? Essa é a questão. E que nem quando a gente estava falando sobre o racismo, né? Sobre a estrutura, né? O racismo. Sabe que na sociedade é estrutural. A gente sabe mais ou menos onde que veio. Agora, na época da escravidão, quando pegaram lá as pessoas, né? Trouxeram, tranquilo, como chegaram aqui também com os indígenas e tudo mais. Quando a gente estava falando, a gente fez um retrocesso, que a gente começou a falar até dos gregos, né? Um outro homem prendia com outro homem, tem um relacionamento, nas casas de banhos, que a gente fala sobre isso. O homem tinha relacionamento com outro homem. A gente até comentou, apesar de um homem, nós aceitamos bem o homem afeminado, mas mesmo assim, né? E tá essa questão do feminino, né? A mulher sempre foi vista como algo ruim, né? Na sociedade, né? Tinha daquela questão, né? A mulher tem que brincar com o brinquedo de mulher, né? Aquela coisa da casa, o homem era estudadinho, mas o que eles são folgados. Naquela época já era assim. Mas é aquilo que eu falei para você, depois eu vou procurar essa reportagem, eu vou colocar no link da descrição, com as outras mais, né? Sobre a questão dos indígenas, né? Como eles lidavam com essa questão do gênero. Era totalmente diferente do europeu, daquela questão lá, né? Da Igreja Católica, que nós conversamos. Então, de onde que vem tudo isso daí, né? Porque é um negócio muito louco. Eu estava vendo Porque você pega a idade de Jesus, né? Era a maior próxima com a ti mesmo. Eu não falo de gênero. Acabou.
Aí eu vi um historiador, acho que foi no Alvo, ele falou que hoje em dia, né, não tanto a Igreja Católica, porque até o Papa falou um discurso interessante, né, sobre a questão do relacionamento homoafetivo, né? Até tem um colega meu aqui que ele é católico, ele não gosta do Papa por causa disso, esse Papa atual. Mas ele falou que nas igrejas estão tendo um retrocesso, que estão focando muito no Velho Testamento, de Davi, né? Por causa do novo, que era de Jesus, estão mudando, né? Disso. Mas é uma questão da religião. Mas é um negócio que é muito louco, assim, ver essa violência. Tem que ser uma questão que foi posta quando os europeus chegaram aqui pela religião. Porque lembrando, naquela época, né, até um pouco, os europeus achavam que era plano, né, que era imposta para a igreja católica, né, e falasse que era contrário, como o Pérez, o Giordino Bruno, foram mortos, Galileu foi preso, morreu. Todo mundo falava, era a época da escuridão, né, foi chamada na Idade das Trevas, mas isso foi até hoje permanente. Quando você questiona alguém, né, você fala, mas tá na Bíblia. Eu falo, mas quando você lê a Bíblia? Quando você lê um livro, a desculpa muitas vezes é essa, né? Então, é isso que eu falo também. Né? Porque é uma coisa, são duas coisas na nossa enraizadas, né? Racismo, que é uma alicerce, né? O outro é o machismo, a misoginia, e a homofobia, que é alicerce na sociedade, né? De onde que vem isso? Já parou para pensar de onde que vem, tentar consertar isso de alguma maneira, tentar de alguma forma mudar isso? Porque assim, que na religião matriz-africana se falou, né? Nós temos uma visão, não era bem essa. Né? Mas aí, antes de falar, já descobri que não, porque uma vez, quando eu estava na pandemia, eu fui falar lá com os alunos, né, que você deu uma aula lá, para 2 aulas, né? Não, foi uma aula, 2 aulas. Você falou que tem entre um meio, né, né? Entre os LGBT e mais, não sei se eu falei certo, né? Mas enfim, tem, né? Aí tem um caso curioso, que eu depois eu perguntar daquela líder da AfD, que você conhece, que é um partido nazista alemão, e a líder deles é uma mulher, ela é casada com outra mulher, ela é lésbica, né? Ela tem 2 crianças, né? E essa mulher ainda é estrangeira. Só que o partido dela é contra tudo isso. E ela é líder do partido nazista. Nazista é extrema-direita, né? Vamos dizer que é um neonazista. Como que isso acontece, né? Eu estava vendo um vídeo da Rita Volante, ela falou sobre isso. E eu assisti até o final, um vídeo longo, assim, só que ela falou porque ela é bucha de canhão. Ela falou que na hora que descobrirem que conseguir o que quiser, o que eles querem, ela vai ser descartada, né? Como que ela entra nessa, né? Para finalizar, né? Mas, enfim, essa é uma outra pergunta que eu queria emendar também. De onde vem esse preconceito? De onde vem essa violência? Né? Mesmo que pessoas que não têm uma religião, como que pessoas, né, mesmo elas sendo LGBTQIA nem mais, né? Você falou tudo certo, desculpa. Com permissão, né? Que nesse caso, como que ela pode apoiar um partido, né? Ela é líder desse partido, né? Que é contra ela, contra a esposa dela que é estrangeira, porque eles são contra imigrantes também, a esposa dela é imigrante, contra a adoção de pessoas, de casais homoafetivos, a criança é contra também. Ela é líder desse partido, e ela apoia esse partido. Como que isso pode acontecer? Aí eu penso, ou como o psicólogo disse, ou essa pessoa pode ter algum tipo de distúrbio, não sabe o que, né? Analisar. Ou essa mulher também, ela é pequena, milionária, né? Ela tem um financeiro. Então tem a questão do capitalismo também. Né? Será que é poder? Pode ser esse caso aí. O que você acha? Desculpa, eu falei um monte de coisa, um monte de perguntas. Joguei a bomba e saí correndo. Eu acho que respondendo a essa primeiro, quando a gente encontra pessoas que estão nessa posição extremamente divergentes, eu acredito que sim, falta para ela uma clareza ali, uma instrução que a própria pessoa às vezes rejeita, porque para ela faz sentido, né? Estar com aquele grupo, ser aceita naquele meio, mas me remete muito mais ao quanto a minha estrutura de poder me sustenta. Igual você falou. Tem dinheiro. O dinheiro é um aspecto que te dá um poder
quase que ilimitado, né? Está aí o Bruce Wayne para dizer que o maior poder é o poder econômico. Você faz o que você quiser com ele. Assim como o conhecimento. Só que, infelizmente, a maioria das sociedades, se for elencar entre você ter conhecimento e você ter dinheiro, com certeza, se você tem dinheiro, você vai estar à frente disso. Eu acredito que em algum momento essas pessoas acabam no sentido de sofrer alguma violência, de, enfim, até alguma barbárie. Agora, pensando na fonte dessas violências, eu acredito que ela começa com a própria Igreja Católica, porque com a organização, na verdade, da Igreja Católica, porque eu costumo dizer que Jesus era um cara da hora, o problema é o fã-clube, que é isso que estraga. Então, se você pega a organização da Igreja Católica, que começa a colocar que tudo é culpado, tudo você tem um pecado, tudo não pode, e deturpa aí a visão que a gente tem anterior a isso, você já começa a implantar essa sementinha do o que não está correto, o que é pecado, eu preciso eliminar de alguma forma, eu preciso rechaçar. Se você vai para a sociedade de povos originários norte-americanos, tem uma pesquisa que mostra que eles reconheciam 11 gêneros anteriormente. Você pega uma comunidade de povos originários aqui no Brasil, você também tem uma outra visão com isso. Se você pega uma visão dos indianos, quando você fala lá das pessoas intersexo mesmo, que são vistas como divindades. Então, a igreja já chega tentando impor, e ela conseguiu, muito bem, é uma verdade absoluta. Olha, isso aqui é certo, tudo que tá fora, a gente tem que queimar na fogueira, decapitar e outras coisas do tipo. E na sociedade atual, esse flerte, né, com questões mais conservadoras, toda uma estrutura que de alguma forma nostálgica tenta retornar ao que eles chamam de valores, de bons costumes, atrelado ao não entender a sua vivência sexual, a sua preferência, acaba colocando um tempero a mais. Porque, vamos pensar, aqui no Brasil, infelizmente, aqui no Brasil, você tem o maior índice de pessoas trans mortas, e do outro lado você tem o maior número de pornografia trans consumida. Quando você vai analisar os casos que são relatados dessa forma, né, de morte de pessoas trans, porque em geral não é relatado, você percebe que geralmente é após a manifestação do prazer. Então, o senhor lá, geralmente 50 a mais, resolve sair com uma mulher trans, que é uma garota de programa, e aí depois ele, se sentindo extremamente culpado por ir contra os seus valores cristãos, vai lá e mata a pessoa. Porque eu não entendo o objeto do meu desejo, eu não entendo a minha questão sexual, ela não é bem resolvida, todo mundo me disse a vida inteira que isso é errado, então qual é o jeito de eu não pecar mais? É eliminando o objeto do meu desejo. Então você tem assassinatos de pessoas trans no Brasil com requintes de crueldade e muitas vezes com elementos religiosos. Você pega o assassinato que a gente teve no Nordeste, que a mulher trans teve o coração arrancado e foi colocado no local a imagem de uma santa, que é como se purificasse aquele corpo, que antes disso ele era um corpo impuro. Então, essa dificuldade em entender o seu próprio desejo, a sua pulsão sexual, me leva a fazer atrocidades, o que me prova mais uma vez
que metade da população precisa de terapia e a outra metade também precisa, só não faz. E aí não entende o que está acontecendo e acaba fazendo um negócio desse. Isso que você falou, aí uma vez eu vi, mas fui procurar emprego numa loja, o rapaz era gay, né? Eu estava conversando com ele sobre isso. Aí ele falou de estranho comum, né? Geralmente a pessoa vê no outro uma outra coisa que ele gostaria de ser, ele não é, não pode, ele quer agir com violência. Então pode ser o seguinte, aquela pessoa está feliz com outro homem, seja um casal, seja uma mulher, enfim, a pessoa vai estranhar isso. Eu vejo muito isso também em sala de aula, que eu vejo nos alunos, agora tem, sei lá, como te chama, pessoas que se identificam com animais, seja, enfim. Eles vêm me perguntar, todo horrorizado, eu falo, meu, por que vocês estão achando ruim com isso? Cada um é o que é. Ele tá te brigando a ser alguma coisa? Eu falei, então, não tá. Eu falei, professor, mas se ele acha que é um cachorro e te morder? Ele falou, cara, se fosse um cachorro de verdade, eu não deixaria. De alguma forma eu me defender. Sendo um ser humano ou não, também eu ia me defender de alguma forma. Se fosse um cachorro ou não, você vai deixar um cachorro te morder na rua? Um gato, que seja? Você não vai, cara. Então não é porque é um ser humano ou não. Então, mas você falei, você está preocupado, sabe que vocês deveriam se preocupar com quem eu sou, né? Eu falei para eles, que nem Sócrates falava, né? Quando eu tempo, sabe falar, esse é o tempo de Delfos, né? Estava escrito, conheça a ti mesmo. Esse deveria ser a máxima, não ao próximo. Mas, enfim, perguntei isso porque é bem complexo, né? Essa questão aí da alienação de si mesmo, às vezes, né? Algo muito louco, não aceitação do outro. Como que nós olhamos para o outro em vez de olhar para nós mesmos, né? Estou mais preocupado como a gente fala, com o cu do outro do que com o nosso. A violência, ela, em relação à existência do outro, ela assume inúmeras formas. Isso que a gente vê é só o que conseguiu chegar ao extremo, né? Que é o óbito. Mas a gente vai para outras barbáries que acontecem com frequência, infelizmente, em relação, por exemplo, a homens trans, que a gente estava comentando aqui antes de iniciar, que é o chamado por esses seres de estupro corretivo. Eu vou te estuprar para você aprender a ser mulher. Eu vou te estuprar porque você não aprendeu, porque um homem não te pegou de jeito, porque... Então, assim, e infelizmente isso é muito comum. Você entra em comunidades de homens trans, os relatos de pessoas que acabam passando por isso, e de tantas outras que têm essa ameaça frequente, é absurdo. Você falou disso, tem até um filme que eu lembro que tem uns 15 anos, por aí, acho que é a Menina de Ouro, não me lembro, que é com a Hilary Swank, que ela é um menino que ela... É um menino, né? Os caras, ele tem um relacionamento com a menina, é um grupo de homens e faz isso com ela, né? É retratado no filme. Don't Cry. Chama Meninos Não Choram, é o clássico. Meninos não... É outro filme dela, que ela é lutadora de boxe, acho que é. Agora, tá. Esse não. Mas Boys Don't Cry, ele mostra muito. Isso. Porque também tem uma cena de, tipo, descobre que não é um homem, e aí parte pra violência. É um retrato da realidade. Cara, é complicado, né, mano? Eu tava falando isso para uns alunos, tem 2 alunos na escola lá, no 9º ano, à tarde, que eles são cabeludos, né? Aí eu falei, cara, vocês são preconceituosos, na época eu era garoto, na televisão, o Silvio Santos cantava uma marchinha de carnaval, falava, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? A pessoa gritava, bicha, não sei o que, isso não é de... Né? Eu vendo isso, crianças no desenho, passando no comercial. Veja como que é a sua cabeça, você vendo isso, né? Eu falei, hoje vocês são preconceituosos. Eu falei, na minha época de garoto, vocês não teriam cabelo desse tamanho, entendeu? Então, vocês seriam, só como nós evoluímos, né? Só que ouvi também, não vou lembrar onde, eu vi um cara, faz um tempo, uma mulher que falou, uma historiadora, que ela falou que a sociedade passa por uma mudança muito grande, né? Não só na tecnologia, né? Artificial, mas social, né? Com novos movimentos, né? Parada gay, movimentos feministas, e tudo mais, se não muito certo, enfim, as bandeiras são levantadas. E ela falou que a sociedade, ela deu uma metáfora como se fosse uma criança que está nascendo um novo dente, né? E ele falou que a criança tem febre, passa mal e tudo mais. E ela falou que esses movimentos aí conservadores é mais ou menos isso, né?
se eu for analisar, que nem semana passada eu estava assistindo um vídeo do Meteoro Brasil, eles falam exatamente sobre isso. Porque pode ver que todo índice de violência que sobe, que vai crescendo, né? Contra as mulheres também, ou contra pessoas, né, de gêneros, né, enfim, é porque teve um novo feminismo, novos movimentos, isso foi na década de mais de 50, 60. Quando tem um novo movimento, sabe, nesse aumentar, que as pessoas tendem, até os movimentos raciais, né, tendem a questionar, rolar isso. E aí é algo complexo, pode ser que seja isso que nós não conhecemos nesse momento atual, né, esse conservadorismo, né? Pode ser. Mas aí sim, mas eu acho que pega uma outra coisa. Existem alguns tipos de violência que, se você pensar mais lá para trás, a gente sabe, por vivência, todo mundo aqui, sei lá, enquanto criança, tem algum parente, amigo, vizinho, alguém que conhecia ali, que era sempre excluído de alguma situação porque é gay. Porque ficava com outros homens. Ou que, tipo, apanhou. Fulano apanhou para aprender a ser homem. Então, assim, existia uma quantidade de violência, principalmente física, absurda. O que mudou para hoje, que a gente fala muito, dos índices que eu vejo, é que hoje nós falamos sobre. Então, hoje as mulheres denunciam mais. Hoje, a pessoa LGBTQIAPN+, ela denuncia mais. Hoje você tem acesso à informação, então você tem outros canais também para acessar, para pedir socorro, para pedir ajuda, para pedir, enfim, o que quer que seja. Eu não acredito que a gente tenha um boom de violência, né, para, por exemplo, homoafetivos. Hoje eu acho que essa violência ela não é tão grande quanto a gente via violência física, que bem claro, né, quanto era anteriormente, mas a gente tem muito mais o registro. Aí a gente dá espaço para uma outra coisa, que eu acredito, ao longo da sociedade você vai vendo que algumas coisas estão sempre no pico ali de sofrer o maior enfrentamento. Você tem a questão de quando as mulheres querem os direitos dela, aí você tem a questão com as pessoas homossexuais, você tem a questão do negro, aí você tem as pessoas trans. Então, hoje você tem um apontamento maior, tipo, da minha bolha, vamos lembrar que, né, é a minha bolha, de pessoas trans sendo atacadas, porque hoje a gente sai na rua e bota a cara e sou trans sim. Eu, por exemplo, eu não tenho uma operação, eu não vou ficar me enfaixando inteiro, escondendo que eu tenho mamas, pra, sei lá, agradar alguém na rua. É extremamente desconfortável, machuca fisicamente. Então, hoje eu me coloco. Então, ao mesmo tempo que eu me coloco, que você tem a sociedade te vê mais, você também está mais exposto a sofrer uma violência física. Então, esse índice acaba acompanhando. Não, mas eu comentei sobre isso porque surgiu vários grupos, acho na internet ajudou bem isso, né? Antes que não tinha o doidinho do bairro, como chamava, esse doidinho do bairro não tinha contato com outro doidinho do outro bairro. Então, eles não se juntavam e montavam um grupinho de doidinho. Né? Que hoje em dia você vê que tem vários movimentos machistas aí, né? Misóginos, tipo Red Pill, Incel, vários outros tantos. Né? Até o vídeo do Meteoro eles estão falando sobre isso. Né? Essa é uma série que saiu aí, mas enfim. Então, não tinha esse momento louco. Esses lugares tem até lugar de fala, né? Esse cara falando no podcast, falando em outros lugares. E é um negócio que é muito fora da curva, como falar assim, como que você vê? Acho que é a Alice, dela, assim, Wendel, uma coisa assim, a candidata aí desse AfD, né? Extrema-direita. O que pode isso acontecer, né? Você vai até o caso do Trump, né? O IMCA estava na posse do cara lá. Tudo bem que os fundadores originais foram contra isso, né? Então, como você explica o Trump, um grupo desse, né? Essa bandeira, esse grupo tá lá. Tudo bem, a gente tem que entender que eles remanescentes, as pessoas que estão ali, os membros originais, né? Estava ali por dinheiro, sei lá, depois de uma coisa disso. Pode ser, não sei. Mas como você vê a loucura, né? Assim, a forma de você bagunçar a cabeça da pessoa, né? Eles sabem ali o que eles querem, né? Enfim. Sim, também o que eles ganham com isso. E a sociedade atual tinha muito disso, né? Realmente tinha vários casos. Eu até falei para os alunos, uma coisa que eu acho muito interessante de juventude atualmente, assim, na época que eu estudava, tinha
aquele aluno que sabia que era gay, né? Aí ficava num canto dele, isolado, com uma menina. Eu conversava com o cara. Eu não respondia nem a chamada. Isso podia ser do Fundi 1 até o ensino médio. Ele ficava lá. Sabia. Fingia que não via. Né? Era isso. Acabou. Hoje você já vê diferente. Tem aquele menino que se assume. Eu tenho alunos que estão falando que são trans. Apesar da escola não querer, a escola tem preconceito, o aluno lá chama ele pelo nome dele, que ele precisa ser chamado. A escola não quer, mas eu chamo. Aí falou, mas se eu não souber, vou tirar ele da escola. Eu falei, dane-se. Fica um recado para os professores, inclusive, aqui, ó, todos os professores, e eu acho isso uma hipocrisia. Porque o aluno pede para ser chamado por nome tal, e um monte de professor, eu não vou respeitar nome tal. Mas na hora de chamar o aluno de capeta, de demônio, de não sei o que, você pode chamar. Você só não pode chamar o cara ou a menina pelo nome que quer ser chamado. É bem isso mesmo. Hipocrisia. Não, mas é muito hipócrita. É aquela história, não é por causa do pai e da mãe. Eu falei, não tô nem aí. Eu tô fazendo você chama de demônio o aluno e não tá pensando no pai e na mãe. Não tá pensando no processo administrativo. Então. Não, exatamente. Aí eu acho isso, sei lá, enfim. Sei lá, não. É hipocrisia total, né? Eu vi uma professora reclamando que ela foi de uma reportagem fantástico, que disseram que agora a Branca de Neve não podia chamar mais de anão, te chama de mineradores. Não, é que você é incomodado com isso. Tô entendendo. Então eu falei, eu já achava errado ser Branca de Neve e os 7 anões, porque os anões ali não tinha nada a ver com a história, né? Para mim, isso devia ser Branca de Neve. O que os anões fizeram na história ali? Exploraram a menina, coitada, né? Ela foi para casa dela, trampava, lavava para os caras, e tipo, era empregada. Qual que é a função dos anões ali? Porra nenhuma. Devia ser só Branca de Neve, né? Era Rapunzel. Mas para a gente chamar de mineradores não mudar em nada. Foi a minha preocupação. É o filme que eles fizeram, que eles não contrataram um anão para participar do filme, um ator, e usaram o CGI para fazer. Isso foi minha queixa. Mas, enfim, eu estou dando esse exemplo por quê? As pessoas se preocupam com os detalhes, com umas coisas tão bosta, sabe? Eu até vou linkar uma pergunta que o pessoal rolou uma polêmica muito grande, né? Até o pessoal da extrema direita, eu vejo falar isso, do meu funcionalista, falou a questão do pronome neutro. E aí, o que você pensa a respeito? Gente, isso é extremamente polêmico mesmo. Porque a gente pega, nós como professores, eu, Felipe, fique bem claro, eu, Felipe, eu tenho dificuldade, mas porque a gente aprendeu assim, não porque, oh meu Deus, não pode. Não é isso. Eu tenho dificuldade, eu não sou contra. E por que eu não sou contra? Porque a gente incorpora um monte de termo estrangeiro que acaba entrando no dicionário, você tá habituado a usar, mas você não pode falar delo, não pode falar menine. Oh meu Deus, vai cair a língua. Uma pessoa não sabe, de uma hipocrisia absurda. Isso. E aí, se você pega para coisas igual o nome, o pronome, o jeito que as pessoas te tratam, o índice de suicídio entre pessoas trans. Por quê? Porque não tinha identidade respeitada. Às vezes só queria que você chamasse por determinado nome. Isso teria diminuído absurdamente a probabilidade da pessoa se matar. Eu tive alunos nessa situação, eu tive pessoas próximas nessa situação. Porque é difícil você se impor no mundo. E aí você vê que se você não é respeitado nem pelo nome que você quer. Então, por isso que me irrita tanto a questão da escola. O professor dá qualquer nome, florzinha, lindinha, bonitinho, pode chamar do que quiser, mas não pode chamar, no meu caso, não pode chamar de Felipe. Eu já tive professor que não veio falar comigo porque não ia me chamar de Felipe, que ficou insistindo pelo menos um mês qual que era meu nome de verdade. Sabe? Tipo, meu amigo, o que vai mudar? Você vai me colocar de dependente no seu imposto de renda? Se eu der meu nome? Sabe? Não, eu vejo isso na escola, que fica assim, não, que a fulana lá, sei lá. Vamos falar o nome dela, que eu não posso depois o menino. Aí lá, que ela quer se chamando de tal coisa, tal, não sei o quê. Eles comentam, né? Mas não pode, não pode, porque o pai e a mãe, não sei o quê. Ela fica olhando e fala assim, eu chamo, não tô nem aí. Eu falei para os alunos da sala, como nós gostamos dele, aqui dentro.
que essa mãe e pai souber realmente, felizmente, vai tirar da escola. Vocês querem que ele continue aqui? Se vocês querem, é só entre nós. Infelizmente é assim. Então eu falei para ele, ó, por mim eu te chamo se quiser, entendeu? Mas meus colegas, infelizmente, peço desculpa por eles, não vai rolar, porque na visão deles tem muito processo e essas coisas. Mas, na verdade, você sabe o que é realmente, né? Agora, como está no Fundamental 2, daí eu falei, não posso falar também questão de ética, né? Falei, infelizmente. Mas eu falei, um bando de pau no cu. A ideia é essa, um bando de pau no cu, é isso. Felipe, eu falei assim, você não foi ideia. Aí eles vieram falar esse bagulho da questão do pronome neutro. Eu falei, cara, seguinte, para mim eu chamo você se você quiser. Você fala, professor, me chama de caneta, eu chamo, entendeu? Se você quiser. Eles estavam falando aí, não sei qual termo que vocês usam aí, que fica com um animal, guaxinim, sei lá. E aí, entendeu? Eu não... Assim, desde que ninguém põe uma arma na minha cabeça e não obrigue, eu sei que vai acontecer alguma coisa que alguém vai fazer isso. Você vai me chamar agora de João. Ninguém vai fazer isso. Principalmente uma pessoa que é trans não vai fazer isso com você. Você vai pedir educadamente que você chame ela por um nome que ela quer ser chamada. Acabou. Não obrigatoriedade. Eu falei, quando uma pessoa está lutando pelo direito dela, ela não quer tirar o meu direito o meu direito como branco, seja uma cor para ela. Essa quer ter o mesmo direito que o meu, né? As pessoas entendem isso. Eu falei, se for entender por que a pessoa quer ser vista como pronome neutro, é assim, é para você chamar essa pessoa, não é para você chamar todo mundo. Não é que eu vou chegar agora aqui na sala de aula e falar, ô, aluno, esse. É assim, entendeu? É aquela pessoa específica. Vai falar, professor, eu quero que você seja chamado assim, entendeu? Essa é a ideia. É a pessoa que entende por outras ideias, outras coisas, detrupa as ideias. Enfim, falei algo bem complexo. Eu falei, ó, se for analisar, eu falei, se a gente pegar, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, que está no nosso celular, não tem. A gente usa, não é usado? Tem muita coisa que a gente usa que é na nossa língua, a gente usa. Mas ninguém questiona, né? Então, para fazer uma pesquisa bem, porque se sente tão incomodado com isso. E a pessoa pergunta, essa vai começar a fazer tipo trabalho que o Sócrates falou, né? Que trabalha com a maéutica, né? Você fica perguntando para a pessoa que você chega uma hora que a pessoa cansa, ela quer mudar de conversa, porque nem ela entende o que ela está fazendo. Está tão automático, parece um robôzinho, né? É algo muito louco. É outro porém, né? Mas enfim, desculpa aí, não, sem problema. Felipe, para a gente encaminhar assim para o encerramento, né, que já estamos com mais de uma hora de conversa, né? Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, assim, dentro das suas experiências, e sendo essa questão de um homem trans ser o seu lugar de fala, né? Você vislumbra algum avanço? Você é otimista enquanto ao futuro da gente como sociedade, como uma sociedade que mais mata pessoas trans, né? E outra questão também que eu queria te perguntar é, dentro da sua bolha, da sua comunidade, você enxerga o pessoal como um todo, assim, engajado, politizado, ou tem uma galera aí que está dando uma derrapada aí, tá lutando contra? Bom, como o Júlio comentou em algum momento, quando a gente vai falar dentro da própria comunidade LGBTQIAP+, mas você tem esse preconceito. Vamos colocar. Em algum momento a gente, brincando, por exemplo, com alguma pessoa que é homossexual ali do masculino, inúmeras vezes eu escutei durante uma brincadeira falar assim, não, mas é que eu gosto de homem de verdade. Cara, peraí, a gente tá sob a mesma bandeira, você tá me trazendo isso? Não dá, né? Às vezes, entre as mulheres trans. Uma vez eu fui conhecer uma mulher trans e ela me lança essa. Não, é que eu gosto de homem de verdade. Amiga, você tá militando contra você mesma. Então, assim, dentro da própria comunidade, sim, a gente ainda tem muito preconceito. Muito. Até porque essa bandeira LGBTQIAPN+, você não tem só questões de orientação sexual, você traz questões de gênero ali, de expressão de gênero. Então, como você tem muitas coisas alocadas,
Muitas pessoas não se preocupam nem em saber o que tá ali do lado. Preferem perpetuar, muitas vezes, esse preconceito. Eu tô cansado de ver gays que são extremamente transfóbicos. Extremamente transfóbicos. E aí entra a questão de ser genitalista, que eu sempre falo pra eles, cara, você não gosta de homem, você não é gay, você não é homossexual, você gosta da genitália. Então por que você não sai com uma mulher trans, não redesignada? Ah, não, porque eu não gosto de mulher. Ah, peraí, então ela é mulher e eu não sou homem. Então tem essa divergência. Agora, para um futuro, eu gosto de ter esperança. Não é que eu tenha uma coisa estabelecida do tipo, vai melhorar. Mas eu gosto de ter esperança, porque a gente trabalha com educação e foi a arma que eu escolhi. Eu acredito que a gente só muda alguma coisa por meio de informação, por meio de conhecimento. Então, eu acredito que no momento que eu parar de acreditar que dá para mudar alguma coisa, que dá para ser um pouco melhor, de deixar um mundo melhor para as pessoas que virão, aí é melhor eu parar de lutar, de me engajar com qualquer coisa. Mas, basicamente. Isso aí. E só finalizando, então, essa questão que ele já perguntou, eu tá lembrando um amigo nosso aí também, que ele é gay, né, e ele tem preconceito com pessoas com lésbicas, né? E eu achei esquisito, fui perguntar para ele qual que era o motivo. Eu lembrei desse caso também. Ele não sabe explicar. Eu falei, eu pensei, às vezes acontece o seguinte, às vezes você vê, que nem eu tenho minha mãe ela era porque ela já faleceu. Ela era negra. E ela era racista. Ela era racista. Mas ela foi ensinada a ser racista, né? Ela era racista. Por que ela era? Gostava de negro. Ela morreu sem não saber, porque eu era garoto, não tive tempo de conversar isso com ela. Né? Minha tia também era negra, também era. Mas ela trouxe assim, eu acho que é negro. Eu falei, não acho que sou negro. Né? A minha mãe é negra e vocês são negros. Diferente. Meu pai era branco, né? Então, tem muito disso. Eu falei, segue algum trauma? Perguntei para acontecer alguma coisa com você, alguma mulher, se tinha medo de alguma coisa. E o pessoal vê se tem aquela questão, né? Aconteceu algo, generaliza, né? Se aquela pessoa fez isso, todo mundo é. Né? Tem uma pessoa naquela família que não é, tem um crime. Então, tem uma família criminosa, por exemplo. Então, quando o caso de uma pessoa ser, é um crime. Vamos generalizar. Quero dar um exemplo na sala de aula. Tem muitos colegas meus que tem um aluno que é ruim numa sala de aula, mas aquele aluno que na sala não presta. Então, eu falei, aconteceu algo do tipo, sei lá, uma mulher fez isso, uma lésbica fez alguma coisa com você está generalizando, você está fazendo isso, isso é um erro, né, que você está fazendo, porque tem a ver uma mulher lésbica, né, você não gosta desse preconceito. Eu mais discutindo uma vez com uma mulher, foi uma confusão que deu um amigo nosso, ele culpou a menina. E não culpou porque ela falou uma coisa errada, ele culpou por ela ser lésbica. Confusão. Entendeu? Ele falou, porque essa lésbica é culpa dela. Aí eu olhei assim, sei lá, no caso do, sei lá, Emanuel, Deus é ele. Uma coisa de racista, o cara ser negro ali, ele é culpado. Sei lá, sabe, uma coisa assim? Coisa meio medieval. Aí eu fiquei olhando assim e falei, e aí, não tô entendendo? Então, mas aí não é só esse caso. Aí, só concluindo a ideia. Eles são vítimas do sistema, né? Nossa, é um vítima do sistema. Então, a gente precisa culpar alguém pelas mazelas que nós temos. Talvez, sim, mas será que não é isso? Porque a gente também tem aquele senso comum assim, esse movimento, né, também ele não pode ser, não é bem assim que funciona as coisas, né? Porque a alienação é muito grande, né? Mas não pode existir um homem negro que seja racista, uma mulher que seja machista, ou um gay que seja homofóbico. Acho que não é bem assim. Vai acontecer por quê? É uma sociedade que ela vai cerebral. Eu concordo com o que você disse e ainda trago uma coisa para a gente analisar. Vamos pegar o caso desse ser humano aí que é homossexual, mas não suporta uma lésbica. Por que ele não vai suportar? Minha visão, tá? Depois vocês reflitam sobre. Quando a pessoa é lésbica, ela tá fortalecendo outra mulher. Homens gostam de homens.
Homens admiram homens. Homens têm afetividade com homens. Eles só são heteroafetivos porque a sociedade impõe. Então, quando eu vejo um casal de mulheres que se apoia e se fortalece, isso vai contra o que eu tenho enraizado do que é ser alguém importante, potente, forte e valioso na sociedade. Entendi. Foi o caso que eu falei, que foi ensinado pelo pai, né? Que ele teria que ser hétero, ele não conseguiu. Eu teria que ter relacionamento com as mulheres, ele vem aqui na entrada da família. Interessante. Aí, ali. Exatamente. No caso, se caso você falou que você sofreu, ele também pode ser também. Né? Também? A questão do homem, como que chama? Heterotop. Né? Mano, eu dou muita risada disso, que era um aluno no passado que veio com a questão do macho alfa. Mano, eu ri muito. Mas eu ri que eu chorei, sabe? Eu chorei tanto de dar risada. Só que ele foi mexer com a pessoa errada, né? Ele falou que tinha 2 professores que eram e o outro não era. Ele ficou 8 meses eu chamando ele disso. Aí ele, professor, para com isso. Eu falei, sinto muito, cara. Se eu te contar daqui 30 anos, eu lembrar da sua lata, assim, olhar pro seu shape, falar assim, quem é você, eu vou te chamar, cara. É inaceitável, mano. Não importa, mano, é incrível. Mas, enfim, infelizmente, aí, né? O papo tá bom, mas vamos ter que encerrar por aqui. Considerações finais aí? Bom, eu tenho a agradecer ter sido chamado aí para o time. Meu lugar de fala, então, sobre esse tema eu sei que eu posso contribuir muito, espero contribuir nos outros também, mas deixar aí a reflexão do quanto a gente traz esse preconceito enraizado e de que a gente não aceita, porque não é falta de ter, mas não aceita as informações que a gente tem. O desrespeito vem de eu não querer que o outro seja diferente dos meus moldes. Tudo que a gente quer é respeito e poder viver. A gente não quer nenhum benefício a mais. A gente quer poder sair de casa com a tranquilidade de que vai poder voltar. Então, pessoas que se instruam. Se isso atingir uma pessoa, já é uma pessoa que a gente tocou. E para mim, é alguém que em algum momento vai conseguir difundir e repassar algum tipo de conhecimento. Então, apenas aí, gratidão. Sem áudio, Manuel. Bom, o que eu queria dizer é que uma conversa excelente, tivemos uma aquisição sensacional para nosso time, foi muito proveitosa a conversa, né? E eu acho que essa conversa ainda pode se estender bastante, né? A gente tem um tempo aqui limitado, curto, né? Até para não cansar muito a audiência, mas a gente pode diluir esse assunto ao longo de vários temas, porque é um assunto que permeia vários outros, né? Várias outras temáticas, né? Então, muito bacana, a gente só tem a agradecer, foi muito bom. E é isso aí, pessoal, obrigado também. Agradecer o Felipe aí de longa data por ter aceitado essa maluquice de entrar com essa nave aí doida, porque a gente não sabe para onde que vai. O objetivo é o fracasso, né? Para variar. Não é à toa que é chamado dos perdedores, né? Porque o lado, como diria Darcy Ribeiro, né? O padre Júlio Lancelotti, né? A gente luta do lado dos fracassados, né? Quer dizer, lado dos vencidos, não dos vencedores, né? Esse é real. E o nosso objetivo hoje no programa não é dar nenhuma solução, né? Para o que está acontecendo, né? Nosso objetivo era só discutir, falar sobre, né? Cutucar, fazer as pessoas parar para pensar a respeito, porque essa é uma solução. Nós, né, vemos que isso aí é uma solução que tem que ser conquistada pelo coletivo, né? Nós sozinhos aqui, a gente não somos nenhum especialista nisso, também no assunto. Nós estamos aprendendo junto com isso, né? E o objetivo é dar nosso 2 segundos aí, né, de opinião a respeito. E desculpa alguma canelada que a gente deu, algum preconceito. Nosso objetivo é a desconstrução, né? É aprender junto aí e estamos aí na tentativa, né? E é isso, pessoal. Mais alguma consideração? Tranquilo. Então, até a próxima. Vamos mudar o horário aí, vamos tentar postar amanhã, 7 horas da manhã, mudar um pouco o horário aí, toda segunda-feira, certo? O nosso vídeo. Shorts a gente vai liberar durante semanas aí. E, mais uma vez, aí, se torne membro do nosso canal, né? Curta aí e nos segue nas redes sociais, estão por aí, tá? Mais uma vez aí, obrigado por tudo. Até a próxima.